Os títulos que eles compraram em boa fé, confiando no que a América lhe disse, depois de terem construído seus campos de petróleo, os principais, agora estão voltando atrás e traindo esses povos. E os bônus do tesouro e as obrigações que eles compraram. Neste momento, a China detém mais de $1 bilhão do nosso papel. E o que irá acontecer a este papel? Ficará sem valor nenhum de um momento para o outro. Consegue imaginar o que eles vão sentir em relação aos Estados Unidos quando tudo isso em que eles confiaram? Consegue imaginar a rede de supermercados sem um único produto chinês em suas prateleiras? Eu não falo de outros produtos, mas dos produtos chineses. Ficarão sem elas. Ficarão sem os produtos chineses nas prateleiras. Isso está acontecendo neste momento, em frente aos nossos olhos. Agora mesmo, pela primeira vez, desde 1901. Vamos ter que produzir, porque agora a elite global tem o preço onde queria, para que possa nos controlar. Não é uma questão de dinheiro. Isso não é tudo por dinheiro. Fala-se de controle. O nome do jogo é controle. Aqui vai, vocês são provavelmente as primeiras pessoas a ouvir isso. Se bem que eu estive em alguns programas de rádio ainda hoje. Quando este indivíduo me disse tudo isso, ele escreveu mesmo, e eu sei quem ele é. E ele escreveu bem em cima. Está nas minhas mãos. É melhor você se sentar. Sabia que era algo tremendo. E ele afirmou, o Serviço Geológico dos Estados Unidos divulgou um relatório em abril de 2008 que apenas cientistas, e ele sabia, e homens do petróleo sabiam que estava para acontecer. Na verdade, um relatório que não era atualizado desde 1995 fala sobre o petróleo existente nas áreas de 2/3 ocidentais de Dakota do Norte, ainda no ocidente de Dakota do Sul e nas extremidades de Montana. E essa é a maior descoberta nacional de petróleo desde o Alasca, e tem o potencial de eliminar todas. Eles sabem disso. Quando deram este relatório, eles sabiam que, a determinada altura, que iriam trair os árabes e que provocariam o conflito que existe hoje no Oriente Médio. A Irmandade Muçulmana é apoiada pela elite global. Eles não poderiam fazer tudo o que têm feito se assim não fosse. Esses conflitos irão se espalhar país por país, de acordo com um plano já pré-estabelecido. Eu falei isso no seu programa de rádio há 4 ou 5 meses antes disso acontecer. Eu disse com todas as letras que haveria um conflito no Oriente Médio. E começou no Egito. Com isso, cortaram o fornecimento de petróleo daquele país, destruíram o valor da moeda dele. Temos que nos livrar desta dívida de alguma forma. Como é que vamos fazer? Simplesmente dizer para eles que o papel deles não tem valor mais nenhum. E escolheram o Egito para fazer isso, porque controlam o canal de Suez. É a rota da qual 30% do petróleo americano ou petróleo mundial flutuam. Todos os dias, 30% do petróleo do mundo passa através do canal de Suez. 40% do petróleo do mundo passa através do Estreito de Hormuz. Todo o petróleo, mesmo ali no Oriente Médio. Agora, o que é essa reserva de petróleo americana? Eles disseram, é a maior desde o Alasca. Tem potencial para eliminar toda a dependência americana de petróleo estrangeiro. A Administração de Energia Americana estima em 503 bilhões de barris. E se apenas 10% dessa reserva de petróleo, a $107 o barril. E não será $107, será 200 por barril. Se ela for produzida, temos um recurso no valor de 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Consegue perceber que a $200 por barril podíamos pagar toda a dívida nacional? E isso a partir do nosso próprio solo, se ainda houvesse uma grama, pelo menos, de honestidade em Washington. Fomos traídos pelos nossos representantes, é triste. Bom, isso continua, mas não posso dizer tudo agora. Vamos continuar. Quanto é que lhes custa para tirar tudo isso do solo? Isso é surpreendente, se eles quisessem, mas não vão querer tirar do solo. Porque eles sabem que o barril do petróleo hoje custa $200. O prazo deles é que o dólar esteja morto até o final de 2012. E tudo isso se encaixa perfeitamente com a nova ordem mundial. Isso tudo porque, na verdade, existem 2 tipos de petróleo no mundo. Existe um tipo de petróleo que é pesado e escuro e outro que é doce e claro.
E, basicamente, com o petróleo doce e claro, consegue-se tirá-lo do poço, passá-lo por um simples filtro e colocar no motor a gasolina. E é o petróleo mais procurado do mundo e existe em poucos locais. Ele existe na Nigéria. E nós o temos. Este homem me disse, este campo de petróleo tem petróleo doce claro. E disse, podemos produzi-lo a $16 o barril. Significa que poderia chegar a bomba de combustível a 60 centavos o litro da gasolina. Mas mesmo assim iriam lhe cobrar 7, 8 ou 9 dólares, se é que consegue algum até que seja produzido. Porque haverá uma defasagem entre o petróleo do Oriente Médio e o nosso. E quando as pessoas ficarem com fome e não conseguirem mais comprar os seus alimentos, quando seus filhos e bebês chorarem, irão implorar à Reserva Federal por uma nova moeda. Irão suplicar por uma moeda mundial. Registre as minhas palavras. E ela será apoiada no ouro. Você acha que o preço do ouro está caro agora? De acordo com o que a elite global me disse, ainda não vimos nada. Compre ouro hoje a $1.400 por onça e espere que chegue onde eles querem, de acordo com o prazo deles. E aí poderá vender entre $3.000 e $4.000 por onça. E com esse valor você compra a nova moeda corrente mundial e não terá perdido nada do seu poder de compra. Eu não compreendi quando me disseram há anos atrás. Agora eu vejo claramente. Escondida a 300 metros abaixo da superfície das Montanhas Rochosas, está a maior reserva de petróleo do mundo a ser explorada. São mais de 3 bilhões de barris. Em 8 de agosto de 2005, o presidente Bush chegou a dizer isso, mas ninguém deu ouvidos. O quão grande isso é? Ele tem 8 vezes o tamanho do campo de petróleo da Arábia Saudita. Ele tem 18 vezes mais petróleo que o Iraque, 21 vezes mais petróleo do que o Kuwait, 22 vezes mais petróleo que o Irã, 500 vezes mais petróleo que o Iêmen. E mesmo sabendo disso, ainda aumentaram o preço do petróleo. Eles sabem o que está sendo feito no Oriente Médio e sabem o que vai acontecer ao dólar. E mesmo assim, acabaram de anunciar que vão começar a produção por aqui. Tudo de acordo com o plano da nova ordem mundial. Escuta, você pode dizer, espere um pouco, os ecologistas não vão permitir. O Greenpeace e todos os outros não permitiriam. Vão permitir sim, deixa eu te contar uma coisa. Eu me lembro, certo dia eu estava sentado, e vou dar o nome porque ele já morreu alguns anos atrás. Um destes indivíduos que me deu tanta informação ao longo dos anos, eu estava sentado com ele no seu veículo em Broader Bay e disse-lhe, estes ecologistas que estão aqui, nós estamos gastando milhões de dólares para produzir esse oleoduto da Transalasca. Por que os ecologistas nos deixam fazer isso? Ele apenas veio e disse, nós bancamos eles. Eu disse, o quê? Vocês financiam o Sierra Club? Financiam o Greenpeace? Sim. Financiamos também o Partido Democrático. Financiamos o Partido Republicano. Damos bilhões a eles. E continuou. Independentemente de quem ganhe, nós continuamos a controlá-los. E este é o pensamento, o padrão de pensamento da elite global. E é exatamente o que estamos vendo acontecer neste momento. Os ecologistas não dirão uma palavra. Eles vão também implorar por petróleo. Vão implorar por uma nova moeda. As empresas de petróleo não terão dificuldade nenhuma em abrir esses novos poços. Eu poderia continuar infinitamente com esse assunto, mas eu tenho que mudá-lo agora. Após ouvir tudo isso, eu disse, eu tenho de contar tudo isso ao povo americano. E agora vou enunciar 12 coisas que eu devo fazer, e fazer imediatamente. Imploro a todas as pessoas que estão assistindo a esse DVD, com base nas informações que recebi nos últimos meses, peço-lhes que façam 13 coisas. Eram 12, mas adicionei uma a mais há 1 ou 2 semanas atrás. E você tem que fazer essas coisas imediatamente. Não precisa se preocupar a ponto de não dormir essa noite. Mas tem que tomar as medidas agora. Você não irá se lamentar se fizer alguma coisa agora. Mas não pode esperar pelo final de 2012. Conhecemos uma senhora em Phoenix, no Arizona, que é uma ativista hispânica muito atuante. In Phoenix, Arizona, we know her.
Meu filho e minha esposa estão aqui vendo essa gravação e podem confirmar o que aconteceu. Essa ativista hispânica conheceu a Janet Napolitano. Isso na época que Janet Napolitano era governadora do Arizona. Depois disso, ela foi para Washington e hoje é chefe da Segurança Nacional. Janet Napolitano contactou essa senhora e lhe disse: gostaríamos de ter você como a ligação entre a comunidade hispânica da América e o governo federal. Ela preencheu toda a documentação, ela foi aceita e há vários meses atrás. Ela esteve em Washington, encontrou-se com o presidente e com Janet Napolitano e disse: estou pronta para assumir o meu trabalho. Foi-lhe prometido $170 mil por ano. Nessa altura, Janet Napolitano disse-lhe: eu sei que você é uma cristã muito devota. E a Janet conhece-a bem. E ela conhece bem a Janet. E ela sabe o que Janet realmente é. Sabe tudo sobre as amigas dela. E eu não vou mais longe. Mas ela disse: eu sei que você é uma cristã muito devota, mas para que você obtenha este emprego, você tem que concordar com o presidente em todas as suas políticas. Não pode discordar de forma alguma. Em segundo lugar, nunca pode mencionar o aborto. E da mesma forma, nunca poderá falar sobre homossexualismo e lesbianismo. E esta senhora, que é cristã, respondeu a ambos, ao presidente e a Janet: não posso negar aquele que eu sirvo. Não vou concordar com isso. Recuso o emprego. O presidente lhe disse: muito obrigado, goodbye. Ela voltou para casa. E algumas semanas atrás, esta senhora de Phoenix, Arizona, foi à capital Washington. Ela tentou angariar fundos para uma das suas organizações hispânicas locais. E de alguma forma, Janet Napolitano descobriu que ela estava lá e ligou para ela. E eu não sei como eles mantêm contato com as pessoas, como eles sabem das pessoas. Mas ela disse: eu gostaria de jantar contigo. E elas jantaram juntas, apenas as duas. Durante a refeição, Janet Napolitano disse a esta senhora que conhecemos: quero te pedir que retorne para Phoenix, no Arizona. Quero que ajunte imediatamente comida e água para 6 meses em sua casa. E continuou: não posso dizer a você por quê. Só disse isso a alguns dos meus amigos. Mas disse: quero que volte imediatamente e que arranje comida e água para 6 meses. E ela respondeu: por favor, me diga qual o perigo. Foi-lhe dito: não posso, aceite apenas as minhas palavras. Eu sei do que estou falando. E isso aconteceu apenas algumas semanas atrás. Então, assim, a primeira coisa na minha lista é: eu imploro que você tem que se preparar para o inevitável. Não há razão para que você sofra por causa do que a elite está fazendo. E a primeira coisa na minha lista é a recomendação de Janet Napolitano, a nossa amiga. A segunda coisa na lista é: se você ainda tem alguma dúvida do que irá ocorrer com os mercados de valores, você deverá saber que quando o petróleo subir aos $200 por barril, os bônus do Tesouro deixarão de ter valor. O prazo que eles deram é até 2012. O mercado da Bolsa de Valores tem sido mantido até os dias de hoje, pela equipe de proteção do colapso. E eles nunca quiseram admitir a sua existência, até que há 6 meses atrás. Finalmente admitiram a existência de uma equipe de proteção de colapsos. E sempre que o mercado começa a cair, eles simplesmente entram e estimulam-no. E a Reserva Federal gastou literalmente bilhões de dólares. Isso para manter a Bolsa de Valores americana em alta. Mas diria que haverá um momento em que deixarão de fazê-lo. Não fique só pela minha palavra. Vá ao YouTube e procure por Tony Robbins. Assista o seu DVD e definitivamente fará algo em relação a isso. Em segundo lugar, você vai precisar de dinheiro. Você terá que ter o suficiente para sustentar o seu lar por pelo menos 6 meses. Não no banco, não na sua conta corrente. Você deverá ter contigo dinheiro, mas não ajudará por muito tempo, porque eles vão surgir com a moeda mundial. Registre estas minhas palavras, já está preparado. E pelo que eu ouvi, eles já sabem que irão atrelar a sua moeda novamente ao ouro. Mas você precisa fazer preparações para a sua família durante este período de transição. Oh, meu Deus, você já reparou que eu não sou a pessoa mais nova do mundo.
Mas eu sinto muito pelos aposentados de hoje que confiaram na Previdência Social. Próximo da lista, ouro e prata. Você ainda não viu nada. Você acha que os preços de ouro e prata estão altos hoje? Apenas espere. Eu gostaria de ainda poder comprar ouro, porque eu sei o que vai acontecer. Sexto, transportes. Esta atividade será afetada. Quando o preço do petróleo chegar a $200 por barril, as companhias aéreas terão grandes problemas. Os caminhoneiros terão problemas. Até as estradas de ferro serão afetadas. Próximo, dívida. Oh, meu Deus. Paguem suas dívidas. Corram das dívidas. Talvez você diga, não consigo. É verdade, algumas pessoas não podem. Alguns não conseguem pagar a sua casa, e se não pode, não pode. Mas não conte com seu cartão de crédito, não gaste dinheiro que você não tem. A América vai enfrentar uma crise que não se pode dar ao luxo de estar endividado. A minha próxima sugestão é que vale mais uma cabana de madeira na selva do que uma mansão de $2 milhões hipotecada. Você deve ter o teto que está sobre a sua cabeça completamente pago. E eu já sei que quando o pó se assentar, porque a Reserva Federal estará tomando para si todas as instituições que concedem empréstimos, seja ela qual for. E aqui segue uma lista americana. Tudo será tomado, devido ao que vai acontecer ao dólar. E, eventualmente, quando a poeira se assentar, a Reserva Federal, que é a elite mundial, será realmente proprietária definitiva de todas as hipotecas dos Estados Unidos, seja comercial ou residencial. A elite global possuirá todas as hipotecas, porque confiscaram-nas, e você irá pagar a mensalidade da sua casa diretamente à Reserva Federal. O nome do jogo, eu já disse, é controle. Eu digo isso há 35 anos. Não é dinheiro, é controle. É obsessão por controle. Vamos de novo. Governo, vamos ver mais e mais intervenções governamentais nas nossas vidas. Isso tem que parar. Eu não sei como. Não pode ser por revolução. Deve ser de forma pacífica. Mas tem que haver uma mudança. Temos que tirar as mãos do governo, dos nossos bolsos e das nossas vidas. De novo, não sei o que vai fazer, mas espero que pense bem nisso. Apenas digo 3 palavras. Armas de fogo. Agora faça com isso o que quiser. Existem 2 classes de pessoas que investem na Bolsa de Valores de Wall Street. A primeira é o público comum e a segunda são os que têm informações privilegiadas. De acordo com o governo e com a lei, a Bolsa de Valores é obrigada a manter registros das suas operações principais. Isso diz respeito aos grandes administradores de empresas, os presidentes de empresas e aos supermilionários. E assim são mantidos registros de tudo que eles compram ou vendem. Eu comecei a colecionar os registros a partir de setembro do ano passado. Foi quando um amigo me disse que estava acontecendo algo estranho na Bolsa de Valores. Na semana que foi de 13 a 17 de setembro, eram 400 para 1. E eu vou explicar para você o que significa 400 para 1. Haviam 400 pessoas que estavam vendendo ações das suas empresas, em contraste com uma pessoa que seguia os conselhos do seu corretor, que era não fazer nada em relação às suas ações. Essa relação 400 para 1 foi a maior já registrada ao longo de toda a história da Bolsa de Valores de Nova York. Na semana de 4 a 8 de outubro, estávamos espantados. Havia subido para 1.600 para 1. Isso está registrado. Você pode encontrar facilmente no site da Bolsa de Valores. Veja por você mesmo. Esses fatos são registrados. 1.600 para 1 estavam saindo da Bolsa de Valores. Eu mantive registro semanas após semanas após semana. Vou correr por causa do tempo. Na semana de 15 a 19 de novembro, eram 8.280 para 1. Esses eram os que vendiam as ações das suas empresas e retiravam-se da Bolsa de Valores. E, no entanto, os corretores continuavam a aconselhar o homem comum a comprar ações de Wall Street. E agora vou para o último registro que temos, e isso é alarmante, supera as palavras.
Entre 10 a 14 de janeiro deste ano, 2011, as pessoas de dentro, a elite global, venderam 163 milhões de dólares das suas ações em Wall Street. E veja, apenas nesse período de 7 dias, isso pela primeira vez na história da Bolsa de Valores de Nova York. Nenhuma pessoa da elite global comprou absolutamente nada que seja de ações. E onde foi colocado? É uma boa pergunta. E eu provo para você. Eu tenho aqui mesmo. Vai e procure. Irá encontrar isso nos registros da Casa da Moeda. A Casa da Moeda Americana registrou no mês de dezembro. Isso é um fato. Procure na internet. Eu digo às pessoas que procurem no site da Bolsa de Valores, no site da Casa da Moeda. Em dezembro, a Casa da Moeda vendeu 2.221.000 onças de prata. É o maior registro de toda a sua história. Isso é surpreendente. Isso é assustador. A seguir, avançamos para os primeiros 12 dias de janeiro. Apenas 12 dias. Nos primeiros 12 dias de janeiro, a Casa da Moeda vendeu 3.407.000 onças de prata. E quem é que está comprando? Essas pessoas, a elite global. Eles sabem o que vai acontecer. Eles estão salvando a sua própria pele. Agora, nem todos os administradores de empresas fazem parte da elite global. Alguns fazem, outros não. Eu creio que foi uma divina providência que eu tive contato com algumas pessoas no topo e que puderam me dar essas informações. E agora, está preparado? Durante todo o mês de janeiro de 2011, a Casa da Moeda dos Estados Unidos vendeu 6.400.000 onças de prata. E agora, quem é que comprou? Eu não posso comprar. Eu fui a um negociante de prata alguns dias atrás e disse-lhe que queria algumas moedas de 1 onça. E ele me disse: desculpe, mas esgotou. Eu não tenho mais nenhuma para vender. Mesmo se eu tivesse dinheiro para comprar, eu não conseguiria. Vamos lá. Em 2 anos, você estará tão pobre que não irá conseguir fazer nada. Em outras palavras, eles têm um plano. Por favor, gente, acredita em mim, existe um grupo de pessoas na face da Terra que controlam o mundo. E o nome do jogo é controle. Daqui a 2 anos, eles têm um plano que já está sendo executado. Eles disseram na reunião do G8, as portas fechadas. E havia lá no local um homem. E este homem com 85 anos de idade, que está já face a face com a morte. E agora conta a verdade para mim, e eu estou dizendo tudo isso para vocês. E ele disse o prazo é 2 anos, não mais do que 2 anos. Eu sou um dos poucos capelões, provavelmente, que sabe desses assuntos, porque tem pessoas minhas lá infiltradas. Você estará tão pobre em 2 anos que não terá condições de se rebelar. Em 2 anos, todo mundo estará trabalhando para o governo. Veremos o aumento do número de pessoas trabalhando para o governo, então. Vamos ver as notícias da TV, as notícias nacionais. E você observa o que está acontecendo com as empresas americanas como a GM. E você verá o que acontecerá com os bancos e com o sistema de saúde. E quanto ao governo, todos estarão trabalhando para ele. Muitas empresas já foram confiscadas pelo governo americano. E agora estão querendo cortar os salários. O salário dos melhores profissionais é 90%. Quando você começar a trabalhar para o governo, é como se estivesse em grande pecado por toda a sua vida. Você tem que olhar para os 2 anos à frente. Existe um prazo, e se for colocar os dados no seu calendário, você será capaz de seguir exatamente onde é que eles estão agora, neste ponto. Vamos lá, a elite tem um código de ética. As pessoas não sabem que eles são, mas eles não são ateus. Eles não têm a mesma Bíblia que eu e você temos, mas eles não são ateus.
Nos filmes de Hollywood, eles dizem tudo antecipadamente o que vão fazer, antes de fazerem. Você estará pronto para saber o que a elite irá fazer apenas assistindo os filmes de Hollywood. Se você observar o prazo, você vai ver antes do furacão Katrina em Nova Orleans. Um filme já falava sobre isso, mas no filme poucas pessoas se deram conta que foi exatamente o que ocorreu depois. O que aconteceu no furacão Katrina em Nova Orleans foi exatamente o que o filme já dizia antes. E será exatamente o que irá acontecer nos próximos 2 anos. Assistam filmes de guerra que estão vindo de Hollywood, por favor. Eu digo a vocês que acreditem em mim. Nós já falamos disso. Eles vão te falar o que eles vão fazer com antecedência. Nós teremos uma guerra no Oriente Médio muito em breve. E ela vai se espalhar por todo o planeta. Isso está sendo trabalhado exatamente hoje. Observe Hollywood. A mídia nacional existe para antecipar as informações para você. Eles te oferecem uma torta de maçã, beisebol, cereja, tudo para te manter distraído, mas eles estão trabalhando nas sombras. Mais uma vez, o Brasil foi citado, junto com a Índia e a China, como países que representam, do ponto de vista econômico, a nova ordem mundial.